O louvor aqui fazendo uma conexão forte com o testemunho da irmã Ana Paula. Aleluia. Os sinais seguirão aos que crerem. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Os sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. Meus irmãos, o propósito aqui hoje é trazer aqui de novo, uma palavra para nós colocarmos nas nossas vidas ainda hoje. Colocarmos, muitos já colocaram, outros ainda não, mas o propósito é que todos nós possamos colocar em prática esta palavra. Nós vamos falar aqui, já trazendo aqui o fim da mensagem, seguindo aquela fala de Paulo, quando ele diz que uns vive por vista, olho natural, e que outros vivem e veem, veem por fé, olhos espirituais. É importante distinguir aqui assim, quem vê com os olhos carnais, vê as coisas carnais e materiais. Quem vê com os olhos espirituais, estou terminando a mensagem, você já conhece o protocolo, a gente aprende o fim no começo aqui. Quem enxerga com os olhos da fé, vê tanto as coisas materiais e carnais, quanto as coisas espirituais. Não é que eu só vejo por fé, então só me interessam as coisas espirituais. Não, quem vive por fé, vê as coisas materiais e carnais também. Só que também vê as coisas espirituais, o universo espiritual. Os que veem só com os olhos físicos, veem tão somente, de forma limitante, a matéria, o físico, o carnal. E na vida do cristão, ele não pode abrir mão, ele não pode jamais negligenciar ao ponto de não enxergar o universo espiritual que o cerca. Até porque o que faz a diferença é o universo espiritual, é a estrutura espiritual. O que move, na verdade, é a estrutura. Uma pessoa falece, para muitos terminou. Não, no contexto espiritual, a movimentação dá. Então, se eu posso ver espiritualmente e assim ver tudo, por que eu vou me limitar a tão somente aquilo que é mais comum, que é a vista física? É sobre isso, então, a aplicação da palavra de hoje. Vamos para a história. Nesses dias de Eliseu, eu me aproximo aqui do texto, por isso uso nestes. O pregador, porque do respeito aí à língua, eu teria que dizer, naqueles dias, porque está distante, mas o pregador diz nestes dias, porque ele vai para dentro da história, ele aproxima, Então, nestes dias aqui de Eliseu, a Síria fazia guerra contra Israel. E nesse ponto da história, que é a base da mensagem desta noite, o texto vai dizer que a Síria, com todo o seu exército, capitaneado pelo seu rei, diz o seguinte: vamos fazer emboscadas. Como que nós vamos vencer essa guerra? Com emboscadas.
emboscadas. Nós vamos fazer armadilhas para tragar o rei de Israel. E se nós tragarmos o rei de Israel, vai ser tragado com ele o seu alto comando. E aí, ele programava a estratégia de guerra. Nós vamos fazer um cerco aqui, na beira, é por minha conta isso, na beira do riacho tal, no caminho tal e tal, perto daquela planície, enfim. Isso ele fazia lá no seu quartel-general, o rei da Síria. Eliseu lá no seu quarto, pronto, na sua casa. Eliseu lá no seu espaço, distante, né? Na tenda, pronto, Eliseu lá na sua tenda. Contemplava o rei da Síria fazendo todo esse plano e dizendo exatamente qual era o lugar que ia ser feita a emboscada. Aí ele mandava um mensageiro: fala lá para o rei de Israel que durante essa semana não passe pela rua tal, pelo riacho tal e tal, porque está sendo colocada uma emboscada lá. E aí, isso sucedeu por vários dias. Cada movimento que o rei da Síria fazia, olha, o rei, chegava a inteligência lá, o rei está passando pelo caminho tal, então pronto, coloca lá a emboscada. Depois colocava a emboscada, o rei nunca mais passava por ali, porque Eliseu via tudo e contava. Via distante, sem nenhum tipo de meio tecnológico para acessar. Não tinha drone não, drone espião não tinha não. Aí o rei da Síria levanta um movimento assim: tem um espião aqui, tem um traidor aqui. Claro que tem. E aí, para encurtar a conversa de traição, alguém diz: não tem traidor. É porque lá em Israel tem Eliseu. E tudo que o Senhor faz aqui no secreto, Eliseu vê lá. Tudo que o Senhor trama aqui, no mais alto sigilo, é como se Eliseu estivesse sentado aqui do lado do Senhor. Aí ele disse: está fácil, vamos prender Eliseu. A inteligência disse: se é isso, ele está em Dotã, cidade de Dotã. Aí o rei manda cavalos e carros e um grande exército. Agora é prender Eliseu. E aí cercam, esse exército cerca Dotã, cerca toda a cidade, porque agora há um homem de alta periculosidade. Cerca-se toda a cidade. E isso é feito à noite. Quando o dia amanhece, a cidade está cercada. Certamente eles dormiam num lugar privilegiado, porque os homens de Deus, eles estão sempre nos montes. Aí Geazi acorda primeiro, que é o moço. E ele diz: eu estou repetindo a história, os irmãos já conhecem. Já vamos aplicar mais alguns itens, já vamos terminar também. Aí Geazi acorda e diz o seguinte: acorda e assusta, porque tanto de cavalo daquele, tanto de carro, e um tanto de soldados. Aí ele acorda assustado, e aí os senhores viram, ele grita, né? Ai, meu senhor! E aí ele vai relatar essa estrutura de cercania, o que ele de fato estava vendo. E aí ele acorda certamente Eliseu, né, com os gritos. E Eliseu também olha e vê carros e cavalos, e também um exército. O detalhe é que o que Eliseu viu
era que os carros e os cavalos eram de fogo. E isso é importante, a irmã falando aqui do testemunho dela, e dizendo assim: irmãos, Deus te ama muito, Deus te ama muito, Deus te ama muito, Deus te ama muito. O tanto que você pensar, Deus te ama mais um pouco ainda. Você acredita que Deus mantém uma estrutura de carro, cavalos e cavaleiros de fogo em função da sua proteção? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Essas coisas nós lemos e parece que está tão distante, missionário Elisama. Parece assim, tem que ser tão espiritual para ter isso, né? Aí nós olhamos assim: não, eu? Como é que eu vou ter? Irmão, isso não é resultado de um exercício de espiritualidade Hércules. Não. Isso é uma questão de fé. Isso é uma questão só de reconhecimento. Eu sou filho mesmo, ele me ama desse jeito. Atrapalhado mesmo, igual eu sou. E você saber que tem uma estrutura de fogo, carros e cavaleiros de fogo. Quando a Bíblia fala que a razão, irmão Wilson, de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor, isso pode ser aplicado assim, ó. Tem um exército da Síria, que representa nesse caso aqui o reino das trevas. Tem um exército grandioso da Síria, mobilizado contra a minha vida, contra a sua vida, como que se fôssemos homens e mulheres de alto nível de periculosidade. Mas aí o texto, aí sem dúvida, o potencial desse exército, ele é capaz sim, com esses carros e cavalos, de nos destruir em milésimos de segundo. Não existe dúvida sobre isso, viu, irmãos? A Síria era poderosa na guerra. E a Síria tinha uma característica, nós vamos ver isso mais adiante, não hoje, né, mas isso vai estar aqui na Bíblia, onde a Síria é tida como o quê? Eles eram cruéis. Não era só assim um exército de vencer guerra. Eles atuavam com requinte de crueldade. Então a Síria representa aqui as trevas. E é assim que funciona hoje, agora, nesse momento. A Síria dá comando para exército, carros e cavaleiros e cavalos contra mim e a sua vida, como que se cidadãos de alta periculosidade fôssemos. Aí a Bíblia diz, olha, é a razão de não sermos consumidos o quê? Consumidos o porquê? Por causa da misericórdia do Senhor. Não é, veja que não é um mérito meu e seu. A misericórdia do Senhor faz descer também um exército. Com carros, com cavalos e com cavaleiros. Para nos guardar de noite, para nos guardar de dia. Aí é essa a razão de você, nós não sermos consumidos pelo exército da Síria. Porque entre nós e o exército da Síria há um exército de fogo. Ele acorda o profeta Eliseu e ele diz o seguinte: meu filho, é verdade que o que você está vendo é uma realidade. Pronto, não tenham dúvida. Porque veja, eu disse que quem vê pelo Espírito, vê tudo. E para ele fazer uma comparação, ele tem que ver as duas partes, sim ou não? Sim ou não? Não tem como eu comparar o que é maior, o que é menor, se eu não tiver uma precisa visão dos dois exércitos. Então ele consegue ver o exército da Síria que está lá de trás, ele consegue ver tudo. Num 360. E também num 360 ele vê o exército de fogo. Porque quem vê as coisas espirituais vê tudo. E ao final ele diz, tranquilo, é verdade, o que você está vendo é um fato. O detalhe é que eu estou vendo o outro. E o detalhe maior é que o que eu estou vendo também, que você não viu ainda, é muito maior do que esse que está te deixando pavoroso aí, com medo, assustado. É só isso a mensagem. Isso é para você. Entre esse monstro que você tem visto agora, se você apurar as vistas, no interior fala apurar as vistas,
É quando o indivíduo já precisa mesmo de óculos, mas aí ele insiste em ficar assim, ó. Né? Apurar as vistas. Eu tirei o meu aqui, aí estou aqui. Se você apurar as vistas, você vai ver algo fabuloso, mais próximo de você do que esse monstro que está ao derredor, que te apavora. Irmã Carla, receba essa palavra. Diz para o Espírito Santo: eu quero ver. Diga mesmo hoje, pode dizer. Quero ver. Diga aí, eu quero ver. Senhor, a partir de hoje eu quero ver. Por que nós vivemos descompensados? Porque nós só vemos o exército da Síria. Eu acordo, abro os olhos, quem está diante de mim? Estou cercado pelo exército da Síria. O menino fica sem entender nada. Esse homem está caducando. E aí a importância de você saber com quem você deve andar. Se eu não vejo ainda, necessariamente eu tenho que andar com quem vê e que tem misericórdia de mim para orar comigo. Irmão Gabriel, tem muita gente aí que vê, mas não interessa que você veja, para você ficar na dependência, para você, estou usando seu nome aqui, viu? Como o pastor Marildo faz comigo, mas você está entendendo, né? Você está entendendo? Então tem muita gente que já viu, sabe como é que funciona, mas não tem interesse que você veja, porque enquanto você não vê, você fica vivendo dependendo dos olhos daquele indivíduo, daquele obreiro, daquela obreira, e nós não podemos aceitar isso, porque essa visão é para mim, é para você. Você tem que enxergar assim, e poder fazer a comparação, e poder se posicionar, e dizer: ei, eu não temo mais, ei, você não me apavora mais. Por quê? Porque o que está comigo, o que está conosco, o que está com a minha família, o que está com a minha casa, é muito, muito superior do que você. É importante saber com quem que nós estamos andando. Primeiro, se eu não vejo, eu só vou andar com quem vê. E eu só vou sair do pé. É aquele negócio lá de Jacó lá, né? Não largo não. Me largo não. Está amanhecendo o dia, não largo não. Eu vou machucar tua coxa para você me largar. Pode machucar, mas eu não te largo. É disso que a irmã testemunhou aqui, é o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não largo enquanto você não abrir meus olhos. Eu não largo, eu não te dou folga. Muita gente vendo só o que os olhos físicos alcançam. E eu vendo as coisas que eu gosto sobre animais, os felinos no escuro enxergam 7 vezes mais do que nós. Aí não sei quem enxerga 3.000 quilômetros, eu estudando sobre o bicho. E o ser humano é o que menos enxerga. Tem uns irmãos aí dizendo: eu tenho visão de águia. Os coach enfiou na cabeça dos irmãos que eles têm visão de águia. E eu estudando, descobri que os homens são os que menos veem. E eu nunca vi bicho nenhum usando óculos, fazendo cirurgia de catarata. Mas enfiaram aí na mente dos irmãos que eles têm visão de águia, os coach. E nós somos os mais carentes de visão. Por isso que é necessário que as escamas saiam. A Bíblia fala disso. Por isso que a Bíblia fala que tem que comprar o colírio, comprar sem dinheiro o colírio. O que é isso? Ei, só tem como viver o cristianismo se for vendo pela fé. Quando o dia amanhece, os monstros já estão postos diante de nós. Os desafios, a negatividade, a notícia maldita.
A análise do especialista destrutiva que te deprime no primeiro minuto da segunda-feira de manhã. Mas nessa noite o Senhor nos convida para dizer para Eliseu que aqui, para esta noite, é o Espírito Santo. Ei, Espírito Santo, abra meus olhos para eu poder ter a tranquilidade que o Senhor tem. Não é certo eu acordar todo dia apavorado. Não é certo eu andar amedrontado. Não é certo o futuro me deixar desnorteado. Não é isso que Deus quer, eu estar apavorado com o amanhã, como as pessoas vivem. O que é a ansiedade? A doença do momento. Como eu não consigo ver o amanhã, porque a fé não abriu os meus olhos, e eu tenho que enfrentar o amanhã, eu entro em parafuso. E a minha mente acelera e começa a criar imagens. E essas imagens não são só criação, elas são reflexos de verdadeiramente os monstros que já estão no amanhã, projetados para nos intimidar. A Bíblia diz que tinha um homem que não tinha visão espiritual. E ele se portava como profeta. Mas eu disse que a gente não pode, se a gente não vê, não pode andar com alguém que não veja. E o profeta, irmão, que não via nada, mas que se posicionava como profeta, foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Estou falando de Balaão. E Balaão, na sua falta de visão, mas a misericórdia do Senhor, colocou uma jumenta para andar com ele. E como ele não podia ver nada do contexto espiritual, e o Senhor é misericordioso e bondoso, o Senhor não? Sabe o que o Senhor faz? Abre a visão espiritual da jumenta. Não é isso que Deus quer para nós. Nós não vamos chegar nesse nível. O texto está aí consignado em Números capítulo 22, versículos 25 a seguir. Anotei aqui as referências. Mas o texto é em todo o tempo o seguinte: o homem querendo fazer as coisas erradas, diferente do propósito de Deus, e um anjo no meio do caminho para impedir, com comando inclusive, para matar Balaão. Enquanto Balaão insistia para se lançar contra a morte, a misericórdia do Senhor que eu falei antes abriu as vistas da jumenta. E o texto vai dizer, depois vocês vão ler esse texto, vai ser assim, ó, é aquela palavra lá que vai começar os versículos. Vendo, pois, a jumenta. Vendo, pois, a jumenta. Vendo, pois, a jumenta. Balaão não via. O profeta não via. Olha a situação que isso fala muito dos nossos dias. Há muitas pessoas se posicionando à frente. Há muitas pessoas se posicionando à frente. Mas o exército só não caiu em desgraça porque a jumenta ainda está vendo. É muita gente batendo a mão na própria cabeça dizendo: eu presido, eu conduzo, eu dirijo. Eu me unjo, eu me agracio e eu vou fazer. E está dando certo. Por quê? Porque a jumenta está vendo. Tem muitos pais caminhando em direções. E a casa está de pé por quê?
Porque a jumenta está vendo. Por misericórdia, a família todinha. O sacerdote não vê, mas Deus, por misericórdia, a família abre os olhos da jumenta. Ele espancava a jumenta para a jumenta andar. A Bíblia diz que a jumenta enxerga ele no muro. Arrocha a canela dele no muro, ele bate mais. E ele diz: agora eu quero te matar. Aí o Senhor também abre a boca da jumenta. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Nós somos consumidos pela misericórdia do Senhor. Se necessário for, Ele abre os olhos da jumenta. Se nós insistirmos um pouquinho mais, Ele abre a boca da jumenta. Mas não é isso que Deus quer para nós. Porque nós somos colocados como senhores sobre os jumentos. Lá na concepção, o homem ficou para dominar a jumenta. A jumenta não pode enxergar mais do que eu. A vida da jumenta é responsabilidade minha. Não é a jumenta que tem responsabilidade sobre a minha vida. Foi a mim que ficou a determinação divina de cuidar da jumenta. Foi colocado os bichos, os animais, e o Senhor falou para aquele homem: cuida deles. Coloca nome, cuida e zela. E domina sobre eles. Até quando nós vamos insistir em tocar tudo de forma natural? É bom demais planejar tudo hoje. Orar ao Senhor cansado. Dormir. E mal fechar os olhos e o Senhor te revelar assim: não, não é assim. Você vai fazer diferente. Assim, assim, assim. Você vai falar assim, assim, assim. Sobre aquele assunto, você não vai reagir, você não vai atuar, você não precisa fazer nada. Mas está doendo, fica tranquilo, tal, tal. E de manhã, você acordar e o plano está fresquinho. O plano está fresquinho nas suas mãos. Muitas das vezes, na maioria das vezes, muito diferente do que nós pensamos e imaginamos. Mas a convicção de que foi Deus, de que foi Ele que abriu seus olhos, que abriu nossos olhos, nos leva para uma dimensão muito diferente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse vinde a mim é: ei, enxergue com meus olhos a partir de hoje. O que é a opressão, o que é a fadiga, o que é a turbulência que nos oprime hoje? As incertezas, porque quem não enxerga um palmo diante do nariz, vive mal, vive com medo, vive apavorado. Não desespere. O Espírito Santo está passeando aqui dizendo: quem quer enxergar? Quem quer enxergar? Quem quer ver? Quem quer ver? Quem quer ver? E não é uma questão de ser mais espiritual ou menos espiritual. É quem quer. Aquele, o que quiser e obedecer, comerá os melhores dessa terra. É só querer. Depois, obedece o profeta. É ruim demais a vida toda cristã enxergando com o olho do irmão, enxergando com o olho da irmã. Ah, eu tenho um amigo de oração que quando eu não, irmão, foi bom até hoje esse amigo de oração, continue essa amizade, mas para de enxergar pelos olhos dele, porque o Senhor pode abrir os seus hoje, agora. É muita gente vivendo assim: ei, muda para Brejinho. Não. Deus mudou de ideia, agora muda para Santa Rita. Não, irmão, para com isso. Senhor, onde é que o Senhor me quer? Onde é o centro da tua vontade? Eu quero enxergar, eu quero ver. Porque o lugar de eu morar é no centro da tua vontade. Onde ele está? Me manda aí o localizador do centro da tua vontade e me guia até chegar aí. Por que Deus não te daria? O que impediria Deus de abrir os teus olhos? Tem pais dizendo: eu não vou forçar meu filho a nada, ele vai ter liberdade para escolher e tal, sobre a carreira profissional dele. Eu escuto isso muito, que é um diálogo hoje de um pai moderno. Quando os meus filhos nasceram, o Senhor falou: eles serão isso, ele será isso, essa será isso. Eles cresceram e eu disse:
Vocês não precisam se preocupar com a vida profissional de vocês. Porque Deus já revelou, mostrou pela fé. Não é eu que estou produzindo isso, não sou eu que estou te enfiando nisso. É porque Deus não quer que você, numa criança com 16, 17 anos, decida qual será a sua profissão. É coisa muito séria. Ele não deixaria isso para ninguém. Ele vai revelar isso para um pai e para uma mãe que consegue enxergar 30, 40, 50 anos na frente. Mas a cegueira hoje torna como bonito o pai que diz: meus filhos têm toda a liberdade para escolher o que fazer. Na verdade estão dizendo: eu não sei absolutamente nada da história do meu filho. Para que ele tem pai então? Por que ele tem mãe? As principais decisões dos homens e mulheres, casamento e profissão, tem que ser tomada na adolescência. A ciência diz que eles não estão aptos para decidir, para ver consequências, ainda tem coisa sendo desenvolvida. E como é que toma uma decisão dessa acertada se não tem aptidão para decidir? Deus revela para os pais. O Silas era pequeno, no quarto à noite. Deus levou uma pessoa em casa e disse: olha, o Senhor traz colírio para os olhos de vocês. Ele estava dormindo. Lembrei disso agora, recente, contando essas coisas. Vou expor aqui o Silas e a Jaqueline. E aí chamou a gente, eu e a Rê, vamos lá para o quarto orar pelo Silas. O Silas está dormindo, vamos orar. O Silas pequenininho. Aí falou da vida dele profissional. Deus mostrando para nós o futuro. Aí falou assim: a esposa dele vai ter 1,x m. Vai ser assim, 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 assim. Está tudo preparado, está tudo reservado, está tudo separado. Ele é uma criança, está tudo pronto. Um dia a Jaqueline chegou na congregação. Cadê a Valéria? Está aí? A Valéria sabe das histórias. Quando a Jaqueline entrou na igreja, a Valéria fez um escândalo. É a mulher do Silas. Terminou o culto, o assunto da Valéria era só isso, porque elas tinham ouvido as características. Deus falou tudo. Nós conhecemos a Jaqueline, o Silas era pequeno. Fomos vê-la há uns anos atrás, poucos anos atrás. O que é isso, pastor? É Eliseu. Está tudo traçado, é só caminho, porque eu já vi tudo. É só caminhar, é só marchar. Enquanto tem muitos fazendo ajuste no caminho, tem pessoas só marchando. O general já definiu tudo, já mapeou tudo, já estudou tudo e já revelou tudo. Mas tem muitos de nós insistindo como Balaão. E Deus não quer isso. Atos no capítulo 7, o versículo 54 e 56, mostra Estevão sendo apedrejado. A Bíblia diz que os seus irmãos viam um demônio, viam uma pessoa terrivelmente digna de morte, de tão má que viesse a ser, que fosse, que aparentasse ser. O cenário era de sangue, eles jogavam pedra e se enfureciam. Eles viam morte, vingança, ódio. O mesmo cenário. A Bíblia diz que Estevão viu os céus abertos. Irmã Neuza, o mesmo cenário. Alguém vê morte, alguém vê ódio, alguém vê a necessidade de sangue ser derramado, alguém vê a necessidade da vingança, da justiça ser cravada ali. Isso era contra ele, Estevão. E cada um jogando pedra nele. Olhos carnais puros. Enquanto isso, a Bíblia diz que Atos 7, 54 e 56. Estou terminando, irmãos. É a palavra de Deus conversada aqui. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Como é que pode o mesmo cenário, o mesmo ambiente, ser protagonista
do que está sendo discutido. E enquanto isso, um está vendo a morte, a vingança, a destruição, e o outro está vendo o céu aberto, contemplando a glória de Deus. Um quer romper com tudo, quer acabar com tudo, quer fechar tudo. E o outro está contemplando a glória de Deus, ao ponto de expressar: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Consegue imaginar quem já pôde ver isso? Quem viu isso, além de Estevão? Agora, em que momento? No momento em que todos, uma multidão, viam morte, apedrejamento. Veja que não precisa mudar o cenário. O que precisa mudar é as nossas vistas. Está todo mundo movimentando para construir um cenário diferente, para se ter um cenário político diferente, para se ter um cenário econômico diferente. E aqui eu aprendo tudo diferente. Ei, é a minha capacidade de ver que faz a diferença. Não é o cenário, mas ver pela fé. Atos 27, 22 e 23. Atos 27, 22 e 23. A viagem de Paulo, junto com os prisioneiros. Muitas noites de escuridão, sem ver o sol. Muitas noites de trevas. O barco sendo destruído. Os soldados romanos dizendo: vamos matar todos, porque se não matar todos, nós vamos ser mortos por ter deixado fugir os prisioneiros. As pessoas estavam tão tomadas pelo pavor da morte que já não se alimentavam mais. O capitão já tinha perdido o controle da navegação. Estavam todos desorientados e o barco sendo consumido. Eu fico imaginando o caos. Eu já fiquei em canoa, com pequenas ventanias, pescando. E é difícil expressar aqui para os irmãos o pavor que é. 10 minutos de tempestade, irmão Joseval. Parece que foram centenas de dias na canoinha. Mas eles estavam há muitos dias sem ver a luz do sol, sem saber para onde ia, só vendo os pedaços do navio sendo arrancados. O caos se estabeleceu ali. Veja que o cenário não muda. Mas esse homem se posiciona dizendo: é para todo mundo animar aqui dentro, porque o anjo do Senhor compareceu aqui, no meio do caos, e me mostrou, abriu meus olhos, e me mostrou que nenhum de nós vai morrer. Também me mostrou que o barco não vai se salvar, mas nenhum de nós há de morrer. Eu vos ademoesto. Ei, no meio do caos, no meio da tempestade, alguém poder receber o colírio dos céus e ver a vida no meio da morte, e tirar todo mundo que estava agora preso sob o pavor da morte, e encorajar a todos. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Prossiga. É o que me choca. Por que esse anjo não pode me visitar de noite? Por que ele não pode te visitar? Por que ele não pode te falar as coisas? Por que ele não pode te fazer ver as coisas? Aí ele vai fundamentar por que ele está mandando todo mundo se animar. Porque esta mesma noite, no meio do caos, no meio do vai e vem das águas, no meio do despedaçado navio, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. A irmã Cristiane estava muito mal no hospital. Irmã Cristiane Damas.
A situação era caótica. Eu e o esposo dela fomos convidados para ir lá 11 da manhã, para o pessoal da UTI fazer aquelas últimas informações ali, e falar, organiza as coisas. Mas de tarde ainda tinha a visita. E eu, na condição de pastor ali, eu disse, eu vou fazer um esforço para participar dessa última visita. E nós fomos para lá e enchemos aquela recepção, todos na expectativa de fazer a última visita. Só que enquanto estávamos lá, o pastor presidente, o pastor Amarildo Martins, chegou. E aí todos nós tivemos que abrir o espaço natural, né? Para ele entrar. E eu pensei, que Deus bom, antes da irmã partir, permitiu o nosso pastor presidente vir. Porque eu tive aqui 11 horas e o médico disse, não tem mais o que fazer. E nós deixamos ele só. E ele fez a visita só. Para todos nós, a última visita. Aí ele sai, camisa para fora, dobrada aqui as mangas, saiu caminhando manso, nós todos lá assim, com aquele olhar, tipo assim, que bom que o Senhor pôde fazer alguma coisa por ela nos últimos minutos da vida. Ele sai, olha para nós e diz assim, morre não. E nós, ele está maluco? O que foi que nós pastor? Essa aí morre não vai dar muito trabalho. Foi embora. O anjo do Senhor visitou ele e disse, ei, você é meu filho, você é meu, você me serve, vai lá, acalma todo mundo, anima todo mundo. E esse clima de velório, esse negócio de arrumar flor, arrumar não sei o que, pode cancelar todos os contratos. Não demorou muito, 2 ou 3 dias depois, estava lá, porque lá faz uma festa, não sei se ainda faz uma festa quando a pessoa tem alta. 2 ou 3 dias depois, estavam os irmãos tocando, e não sei o que, e a irmã saindo com um balão na mão, e todos nós assim, mas não é para estar morta? Isso é para mim, irmão Gabriel, isso é para o Senhor, isso é para o Senhor, isso é para o Senhor. Esse nível não é um nível elevadíssimo, não. Esse é o nível do básico que Deus tem para nós. Hoje eu falei para alguém que ainda não teve um filho nascido. E eu disse, como é que você está? Qual é a sua oração pelos seus netos? Você já viu os seus netos? Não tem um filho, não nasceu meu filho. Mas você já está orando pelos seus netos? A palavra diz que nós vamos ver os filhos dos nossos filhos. O que impede? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos. É importante nós sabermos com quem nós estamos andando. Eliseu poderia reter aquilo para ele. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse cristianismo de muitos movimentos, esse cristianismo de muito pular e subir e descer, esse cristianismo de ficar ocupado com tantas coisas,
dizendo que é fazendo a obra do Senhor, leve isso para sempre no seu coração. Isso só é uma distração para você não viver o que de fato Deus tem para você. Sai dessas coisas. Sai dessas coisas. É muito movimento para distrair o cristão e ele não experimentar disso aqui. E é isso que faz a diferença. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem quer? Quem quer? Cuidado com pessoas que ficam olhando para você e traduzindo. Ei, chega. Se quiserdes, primeiro item, se quiser. Segundo, e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Número 1, se quiseres. Número 2, se ouvirdes. Aí vem e cumpre. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Adore. Pode adorar. Quem quer? Ao invés de querer tantas coisas, tantos movimentos, tantas agitações, por falar em movimentos. Não, agora não. Agora não. Ao invés de querermos tantas, vamos pedir ao Senhor para abrir nossos olhos espirituais. Os varões aqui, sacerdotes. Os varões aqui é para você essa palavra. E você vai aceitar isso e receber. Não é olhos de águia. São olhos espirituais. Para você ver todos os caminhos por onde você vai conduzir sua casa, sua mulher e seus filhos. É você, varão, que vai se posicionar hoje pedindo a Deus aqui, porque não vou passar pelas encruzilhadas, não vou passar por onde a Síria colocou um laço para pegar eu e minha casa. Não. Eu vou ver tudo antes. Cadê os sacerdotes que têm preocupado com isso? Eu tenho que saber exatamente, tem que estar muito claro toda a viagem. Porque eu tenho responsabilidade com a esposa, com os filhos, com o genro, com nora, com netos. E cabe a mim ver, andar na frente, sabendo exatamente qual é o caminho. As mulheres aqui, edificadoras do lar. Como é que Deus quer conduzir a sua casa? É para você, mulher. É você que tem que ver hoje, amanhã, e já ver as consequências, os frutos daqui anos. Abre o meu coração, quero sentir. Eu vi um menino em cima de uma mureta alta. O pai colocou ele lá. Eu vi agora nessas coisas que mandam pra gente aí. De vez em quando mandam algumas coisas boas. De vez em quando, a maioria só coisa sem futuro. Aí o pai faz assim pro filho: vem, porra. O menino não. O menino se joga lá de cima. O que aquele menino está dizendo? Pai, você sabe como me conduzir. Você sabe como me dirigir. A minha vida está nas suas mãos, sim. Eu posso confiar no Senhor. O Senhor sabe o caminho que eu tenho que seguir para viver. E o menino se solta. O pai só faz assim, o menino se solta lá da mureta. E o pai apara ele e abraça. Jesus, abre nossos olhos hoje. Ei, Jesus, nós já meditamos nessa mesma palavra aqui. Eu estou sendo repetitivo. Mas é muita gente, ó Deus, vendo só o momento.
vendo só os amontoados de cavalos e cavalos e mais carros. Mas hoje o Senhor vai começar a mostrar os exércitos, meu Deus, de fogo. Eu fui para casa mal esses dias e eu fiquei muito mal em função de umas guerras aqui. E eu disse para Deus: eu não dou conta mais. Mal eu fechei os olhos, Ele me mostrou uma estrutura, um quartel de guerra. E lá havia uns príncipes. A estrutura era de homens, mas eles eram muito grandões, assim, ó, muito grandões, irmão Tiago. Eles eram como gente aqui, mas eles eram muito grandes, desproporcional, assim, grandões. E aí havia um comandante ali naquele quartel e dizia assim: ei, Gisels, eles estão todos a seu serviço. Pode continuar firme, porque toda vez que você requisitar, eles vão descer lá, vão comparecer lá e vai resolver. Ah, irmão, eu acordei animado. Não preciso confiar nos meus braços. Há um exército. Quem quer, venha. Está sendo derramada essa unção aqui, ó. Está sendo derramado esse colírio. Quem quer, venha. Quem quer, venha. Vai ficar muito leve. Teu grande amor, teu grande amor. É nós que vamos cuidar da jumenta. Não é a jumenta que vai cuidar de nós. Abre os meus olhos, eu quero ver. Isso, esse hino é tudo, está em cima. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Ele é carrara, isso. Eu quero me apaixonar. Deus, a irmã Fernanda aqui, ó. Seria ali no gabinete, mas ela chegou aqui de primeiro. É aqui mesmo. Ela não aguenta mais. Mostra para ela, Jesus. Mostra esses menininhos, papai, já velhos. Mostra essas crianças, papai, lá na idade adulta deles, podendo dizendo: ei, tinha uma mulher chamada Fernanda, que ela me ensinava lá na igreja. Quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor. Meu Deus, mostra pra ela, papai. Mostra pra ela, papai, que não é em vão. Mostra pra ela, papai, que lá na frente. Mostra pra ela esses meninos lá na frente. Me deti. Eu tenho sede. Ontem o Senhor me deu a oportunidade de encontrar 3 pessoas. E o Senhor me mostrou elas 10 anos para frente. E ontem eu pude testemunhar naquele lugar, dizendo: ei, pessoal, essas 3 pessoas estão assim hoje, mas há 10 anos atrás era diferente. Mas o Senhor me falou como seria 10 anos para frente, e elas estão como Deus mostrou, 10 anos para frente. O pai não cria, a mãe não acreditava, os familiares abandonaram, mas Deus mostrou para o sacerdote como seria 10 anos para frente. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome. Colírio, todo pavor, toda fadiga, todo desespero, todo medo do amanhã, seja bombardeado nesta noite. Agora, Deus, eu me posiciono aqui como Eliseu. Eu quero me apaixonar. E eu peço ao Senhor humildemente, papai, papai querido que estás nos céus, abra os olhos do meu irmão aqui, para que ele possa ver, para que ele possa ver o exército do Senhor.
Papai do céu aqui, ô Senhor. Olhos, eu quero ver. Ô Deus amoroso, abra os olhos da minha irmã aqui, ó, para que ela possa ver o exército. Não é porque ela merece, não é sobre isso. Nós sabemos que somos falhos. Não é porque nós oramos muito ou pouco. É porque o Senhor é bom. É porque o Senhor é bom. É porque o Senhor é bom. Teu grande amor. Teu grande amor. Abra os olhos dela, papai, para ver, para ver. Para ver, para ver. Papai, para ver. Meu Deus, alguns, papai, angustiados, desesperados na vida financeira, não sabe como vai ser amanhã. Mostra para eles, papai. Mostra para eles, meu Deus, que o Senhor é o Deus da providência. Meu Deus, que lá na velhice, mostra como o Senhor tem me mostrado, ó Deus. Quero sentir. Para que esses irmãos e irmãs descansem, meu Deus, caminhem, ó Pai, em paz. Meu Deus, não negocie a fé, porque o Senhor, meu Deus, aleluia, mostra, papai, mostra, meu Deus, mostra o Senhor provendo, como o Senhor foi provisão lá quando estava no ventre, quando estava amamentando. Ei, Deus, abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir. Meu Deus, eu sei, eu estou repetindo tudo, mas eu vou insistir até o Senhor, meu Deus, fazer a grande obra. Teu grande amor. Aleluia. Eu quero me apaixonar. Deus, abre os olhos do meu irmão. Meu Deus, abre os olhos desse jovem. Mostra para ele, papai. Mostra para ele, ó Deus, o caminho do Senhor na vida dele. Mostra para ele a trajetória. Mostra para ele, meu Deus. Mostra para ele, Senhor. Outra vez, queimando de amor por ti. Mostra para essa jovem, para ela não se precipitar. Mostra, papai, o futuro, meu Deus, a caminhada, meu Deus, de sucesso, meu Deus, para que ela não venha se precipitar, para que ela possa esperar no Senhor. Meu Deus, encoraja, meu Deus, abre os olhos espirituais do teu povo nesta noite. Queimando de amor por ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o moço viu. E o moço contemplou os carros de fogo. E o moço contemplou os cavalos de fogo. E o moço contemplou o exército do Senhor. E pôde ver e testificar que além de reluzente, além de poderoso, era muito maior, era muito mais forte. Mostra, Jesus, aos meus irmãos e às minhas irmãs, em nome de Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite? Tem alguém que queira reconciliar com Jesus nesta noite? Tem alguém que não vê nada, que só vive, que só tem pavor e medo, mas nesta noite reconhece que precisa se posicionar como filho, como propriedade de Deus? É noite para salvação, é noite para começar uma jornada. Você que tinha um amuleto espiritual e quer se sair disso hoje, que quer ter um contato direto, que quer receber o colírio diretamente das mãos do Espírito Santo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o consolo do Espírito Santo permaneçam com o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Os que recebem de bom grado dizem amém. Nação Madureira, hierarquia e disciplina. Vamos ali para Canjica. Vamos ali para Canjica. Vamos, Jesus.